Eu cumprimento nesse momento a todos os meus amados irmãos, queridos alunos, os meus prezados amigos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças ao meu Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez voltar a comunicar com cada um dos meus irmãos para trazer comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos aí a lição de número 6, uma lição muito importante, lição de número 6, de 12 de maio de 2024. A lição de hoje nos traz como título As Nossas Armas Espirituais. Essa lição, em especial, quando fala das armas espirituais, ela vai nos apresentar aqui 3 armas fundamentais para a vida cristã vitoriosa. Aqui nós não vamos, aqui essas armas não se referem àquelas armas que o texto bíblico nos apresenta como as armas que fazem parte, ou as peças que fazem parte da nossa armadura espiritual. Não é uma referência a essas armas lá de Efésios, mas aqui é uma referência a 3 armas que a igreja como um todo ela sempre utilizou desde o início da sua fundação, e que infelizmente com o passar do tempo essas armas elas têm sido de alguma maneira negligenciadas, em alguns lugares até mesmo esquecidas, algumas delas. São 3 armas que vão nos apresentar aqui. É claro que armas aqui no sentido de uma batalha no mundo espiritual, não se fala aqui de arma no sentido físico, porque nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Mas nós temos 3 armas, 3 instrumentos espirituais à nossa disposição para nós termos uma vida cristã vitoriosa. E a lição ela se propõe a apresentar essas 3 armas. Então eu irei deter especificamente nessas 3 armas que a lição aqui estará apresentando. Portanto, o título da lição: As Nossas Armas Espirituais. O texto áureo da nossa lição se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que nos diz o seguinte: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir ou destruição das fortalezas. É importante que Paulo aqui aos Coríntios, ele apresenta algo muito importante no tocante de que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim espirituais, portanto, poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui, antes da palavra, é claro, primeiro termo que surge aqui é falando das armas, mas a arma se utiliza, ela tem alguma finalidade, para proteger uma casa, para proteger uma pessoa individualmente, ou dentro desse contexto aqui que Paulo está falando de um contexto ligado ao entendimento da época de armas utilizadas num exército contra outro exército, que era algo comum naquela época, essa batalha corpo a corpo, utilizando armas rudimentares como lança, espadas, flechas, coisas semelhantes, escudos, etc. E aqui Paulo está dizendo que as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, aqui em primeiro momento ele está chamando a atenção de que nós estamos militando. A ideia aqui de milícia fala de um grupo militar que luta. Aqui milícia aqui tem a ideia não de uma milícia
num sentido como nós temos aí os grupos paramilitares, mas a milícia aqui tem a conotação de luta, de guerra, armas de guerra. E aqui Paulo está dizendo que as armas que nós utilizamos na nossa guerra, isso quer dizer, na nossa guerra espiritual, como falei a princípio, nós não lutamos contra pessoas, não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra as forças malignas de Satanás. Então Paulo ele chama a atenção que nós estamos em uma guerra constante e que nessa guerra, como em toda guerra, precisa-se de armas. Só que ele vem dizer que as nossas armas para combatermos nessa guerra, elas não são armas carnais, não são armas de fato fabricadas pelo homem, mas eu vou um pouco mais longe e diria que não apenas armas no sentido de armas físicas mesmo, mas no sentido de armas, por exemplo, como o conhecimento humano, a sabedoria humana, a filosofia, o conhecimento meramente teórico, histórico, teológico, meramente teórico. Então, nessa guerra espiritual, as armas que nós usamos são armas espirituais. Nós tomamos posse dessas armas espirituais para combatermos no mundo espiritual. Então não é a força do nosso discurso, das nossas ideologias, do nosso poder de argumentação, de retórica, e muito menos uma arma física, um revólver, uma metralhadora, um míssil, seja lá o que for, não são essas armas que nós utilizamos para lutar nessa guerra espiritual na qual estamos envolvidos desde que o homem pecou contra Deus, e a guerra se torna mais acirrada quando nós somos encontrados por Cristo, resgatados por Cristo. Portanto, nós estamos numa guerra, nossas armas não são carnais, porém elas são, naturalmente, se não é da carne, é do espírito. As nossas armas elas são espirituais. Aqui o texto não fala, mas a inferência é inevitável. Se nossas armas não são carnais, é porque elas são espirituais. E podemos inferir exatamente porque o texto ele vai dizer que essas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Essas armas são usadas para poder entrar em contato com Deus como o comandante, o Senhor dos Exércitos, que está conosco, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Portanto, essas armas são poderosas e uma vez que nós lutamos uma guerra invisível, espiritual, essas armas que nós temos à nossa disposição, elas são poderosas para destruir as fortalezas do mundo espiritual. Aqui não está falando de lutar contra o governo, lutar contra pessoas, não. É lutar contra as hostes espirituais da maldade, contra Satanás, de todos os seus demônios e todos aqueles que se colocam a serviço de Satanás para combater a influência satânica. A verdade prática, ela vai agora nos apresentar quais são essas três armas que nós temos à disposição. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. E aqui vai citar as três que a lição vai trabalhar. A primeira é a palavra de Deus, a segunda é a oração e a terceira é o jejum. São as três armas que a lição vai apresentar e eu vou, como falei, deter-me nessas três armas e, é claro, fazer algumas ponderações em relação a essas armas. O texto da leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, porque o Evangelho não é de Lucas, é o Evangelho de Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 4, o verso 1 até o verso 4, depois o verso 16 ao verso 20 do Evangelho segundo Lucas. Bem, aí no capítulo 4, verso 1, nos diz o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão,
e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui nós temos uma referência quando Jesus ele aparece publicamente e que ele aparece a João Batista, que era o precursor de Cristo, aquele que estava preparando o caminho para Cristo. Então, quando Jesus Cristo ele aparece a João Batista para ser batizado no Rio Jordão, a Bíblia nos afirma que naquele momento João a princípio queria recusar batizá-lo, porque não se achava digno de batizá-lo e não via a necessidade do próprio Jesus ser batizado. Porém, Jesus diz para João que é necessário que ele se batize para que cumpra a justiça de Deus nele, e daí o porquê nós batizamos, porque Jesus nos deu exemplo e há uma simbologia do novo nascimento, de uma representação pública através do símbolo do batismo, que é uma das duas ordenanças que Jesus deixou, como uma forma simbólica a ser praticada pela igreja até que ele voltasse, e ao pregar o evangelho, que é o batismo e a ceia do Senhor. Bem, então Jesus vai até João Batista, e aí então João é instado por Jesus a batizá-lo, e Jesus então, quando ali é batizado, a Bíblia fala que o Espírito Santo desce sobre Jesus uma representação, uma forma de pombo. Não era que era uma pomba, um animal, mas era uma forma do Espírito Santo, representando a questão da pureza, reconhecendo ali publicamente a própria divindade de Jesus e o Cristo prometido. E ouviu-se também uma voz do céu falando sobre Jesus, que era o Filho amado, a quem Deus tinha prazer, e naquele momento então inicia-se a aparição, o pontapé para o ministério de Jesus. Mas é interessante que o texto diz que assim que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito, aqui com letra maiúscula, então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele foi levado ao deserto. É muito interessante isso aqui, porque Jesus ele é apresentado publicamente, aí no caso, em seu ministério, iniciando com o batismo, mas logo em seguida Deus o conduz ao deserto, exatamente para, até então, nós não temos um registro bíblico, a não ser Jesus, o nascimento de Jesus, ele aparecendo aos 12 anos ali no templo, nesse ritual de passagem para a maioridade, e depois a Bíblia não fala mais nada sobre Jesus. Certamente ele foi trabalhar, ele foi ajudar o seu pai na carpintaria, que não é carpintaria como nós entendemos aqui, fazer uma mesa, apenas isso. Carpinteiro era uma profissão bem mais abrangente, desde fazer um móvel a uma construção, um telhado, alguma coisa, era algo bem mais completo. É uma espécie de um bom pedreiro baiano, que sabe fazer tudo, trabalha com a parte de pedreiro, eletricista, encanamento, pintura, telhado, faz tudo. Então, nesse contexto aqui, então nós temos que nesse período, após os 12 anos, não se fala mais sobre Jesus. Certamente ele foi trabalhar com seu pai, depois foi sustentar a família, porque a gente pode inferir pela Bíblia que José, quando Jesus inicia o seu ministério mesmo, infere-se que José, o seu pai, já havia morrido. Portanto, seu pai adotivo, é claro. Portanto, depois dos 12 anos, Jesus agora aparece para ser batizado, já aí com seus 30 anos de idade, e assim que ele é batizado, ele é levado pelo Espírito de Deus para o deserto. E é interessante porque a prova de fogo de Jesus no seu ministério, enquanto homem, e bem interessante, Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele exerceu o seu ministério como um homem cheio do Espírito Santo,
temente a Deus, que resolveu obedecer o Pai até o fim, ele não lançou mão dos atributos de Deus para poder fazer aquilo que ele tinha que fazer como homem, que era exatamente sofrer, ser tentado e poder ser um legítimo representante do homem diante de Deus, o homem que havia caído. E aí Jesus então inicia o seu ministério, o Espírito Santo levando para o deserto. Só a referência de dizer que Jesus foi para o deserto, isso já diz muita coisa. Que o deserto fala de um lugar solitário, de solidão, um lugar de recursos quase zero, de fome, de dificuldade. Então Jesus inicia seu ministério no deserto. Isso é muito interessante, que nós podemos até fazer esse link, alguns fazem de uma maneira muito inteligente, que o primeiro Adão, ele iniciou seu ministério no jardim e pecou contra Deus. O último Adão, que é Jesus Cristo, ele inicia o seu ministério no deserto e ele vence. E ele obedece o Pai até a morte e morte de cruz. Bem, então aí Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, aí o verso 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Então Jesus é levado ao deserto e passa 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. Ou seja, ele foi levado para o deserto para ser tentado, para ser provado por Deus e tentado pelo diabo. É necessário que a gente faça uma certa separação, porque na verdade Deus ele não tenta em ninguém. Deus a ninguém tenta, ele não pode ser tentado e a ninguém ele tenta. Então, Jesus não foi tentado por Deus, foi tentado pelo diabo. Então Deus nos prova, o diabo nos tenta e toda tentação vem com a finalidade de nos derrubar. Deus permitiu, estava no seu propósito, que o diabo tentasse no deserto, tentasse a Jesus por 40 dias, da mesma forma como Deus permitiu que Jó fosse tentado pelo diabo. Mas é interessante, porque da parte do diabo, tanto em relação a Jó quanto em relação a Jesus, era uma tentação. Mas da parte de Deus, essa tentação era permitida como uma prova, não para reprovar nem a Jó e nem a Jesus, mas para comprovar a sua fidelidade a Deus. Então, no deserto, Jesus pôde vencer a tentação e, de fato, demonstrar para que ele veio e a sua obediência ao Pai diante daquele período de tentação que, ao mesmo tempo, era prova. Por que era prova? Porque a prova ela não tem por finalidade reprovar ninguém. Pelo contrário. Nenhum professor que se preza faz uma prova e quando os alunos perdem, ele fica alegre porque o aluno perdeu. Não. Professor, que é professor, ele faz uma prova a fim, na esperança de que todo o período que ele passou ensinando, que o aluno tenha aprendido e comprove isso na prova. E se todos os alunos tirassem 10 numa prova, isso seria uma realização para o professor. Porém, a prova ela é um instrumento necessário para nós demonstrarmos o que nós aprendemos, demonstrarmos o que sabemos. E no mundo espiritual não é diferente. É necessário que a nossa fé seja provada. Seja uma prova Deus nos provando ou Deus permitindo uma tentação que não deixe de ser uma prova, para nós demonstrarmos a nossa fidelidade a Deus. Então nós temos aqui que Jesus então é levado para o deserto e 40 dias foi tentado pelo diabo. E agora, a partir daí, logo nos próximos versos, vai entrar o foco das armas espirituais usadas por Jesus. Então diz que ele foi tentado pelo diabo 40 dias e durante esses 40 dias ele não comeu coisa alguma.
e terminado esses 40 dias, ele teve fome. Aqui é importante observar, porque não podemos necessariamente afirmar que Jesus foi tentado pelo diabo 40 dias e que ele não comeu nada porque ele não achou nada para comer. Não podemos afirmar isso. Porque há pessoas que vivem no deserto e conseguem se virar e se alimentar, comendo raízes ou alguma coisa, ou caçando, seja lá o que for. Mas é interessante observar que o texto diz que durante esses 40 dias ele não comeu nada e ao terminar esses dias ele teve fome. Por inferência, nós percebemos aqui que se o texto diz que Jesus teve fome, infere-se que ele bebia água, porque senão ele teria tido fome e sede. E ainda mais, é possível alguém ficar dias com fome? É possível, sim. Agora, o organismo sem a água, você ficar 3 dias, 40 dias sem água, aí tem que ser um milagre muito grande para você ficar 40 dias sem tomar água. Então, se Jesus, pelo que eu entendo, se Jesus ficasse 40 dias sem tomar água, ele teria que ter lançado mão da sua divindade para ficar 40 dias sem tomar água. Sendo hidratado, e como certamente durante esse tempo de estar no deserto, sendo hidratado e orando, buscando a Deus, é possível, e o texto diz que ele ficou 40 dias e depois desses 40 dias ele teve fome. Há quem diz que esse texto que Jesus não passou os 40 dias de fato no deserto, mas que ele foi levado em espírito e não o seu corpo. Há quem diz isso, há quem defende que de fato ele não estava lá no seu corpo físico, mas foi uma espécie de um arrebatamento, como por exemplo, João estava na ilha de Pátmos de fato, mas teve um arrebatamento no seu espírito, ele teve uma visão. Como há outros casos de, vamos dizer, de visões, como Ezequiel, que ele diz que foi arrebatado em espírito, que Deus mostrou tal lugar, o vale de ossos secos, etc, etc. Porém, eu não posso colocar isso no texto, uma vez que o texto não está dizendo. Então, a princípio, eu prefiro ficar com a interpretação, vamos dizer assim, mais normal, mais aceitável, e pelo menos pela maioria, de que de fato esses 40 dias Jesus esteve lá no deserto de fato. Alguns vão colocar que na verdade aí 40 dias é contando dia e noite, não é a contagem como nós contamos, o dia de 24 horas, mas seria um dia de 12 horas. Aí é uma outra questão. Mas o certo é que o texto diz que Jesus ficou no deserto. Se 40 dias corrido, como nós contamos, ou 20 dias contando dia e noite, aí 20 dias e 20 noites, não importa. O certo é que ele foi levado para o deserto e a Bíblia diz que ele ficou por 40 dias sendo tentado pelo diabo e no final desse período ele teve fome. Isso quer dizer que ele não comeu, mas infere-se que ele bebeu. E a ideia aqui de Jesus ficar esses dias com fome, sem beber, aí muitos vão apontar isso como uma espécie de um jejum. Um jejum, no caso aqui só de alimento sólido e usando apenas o líquido. Não há nada de errado quem faça isso. Existe esse jejum parcial,
você abster do alimento sólido e tomar só o líquido. Existe o jejum. A gente não pode estar medindo a validade de um jejum pela questão do tempo de duração, se é de manhã até meio-dia, se é o dia todo, se é 3 dias, se é até 10 horas. A gente não pode estar medindo dessa forma. E também essa questão, claro que isso é muito polêmico, essa questão de alimento, deixar jejuar de um alimento, se você pela manhã toma um café com pão, um requeijão, e você decide, não, essa manhã eu vou tomar só o café puro, não vou comer pão, não vou comer o requeijão, nada disso. Alguns veem isso como uma forma de jejum e eu não tenho nada contra isso, nada contra. Para mim a questão não está no ritual em si, mas no propósito. Mas aqui o que me chama a atenção é que aqui a lição apresenta este período de Jesus sem comer no deserto como sendo um jejum e uma arma que Jesus utilizou exatamente para iniciar o seu ministério e para vencer Satanás. E aqui infere-se que lá no deserto Jesus, ele jejuou, ele orou, e como orou, isso é com certeza, para entrar em contato com o Pai e vencer a Satanás, ele tinha que estar em contato com o Pai. E a palavra, sem sombra de dúvida, que ele usou a própria palavra para poder vencer a Satanás. Então, temos aqui no início do ministério de Jesus a utilização dessas 3 armas principais, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Bem, então o texto diz que, fim do período da tentação, Jesus então teve fome. E ao ter fome, foi o limite, vamos dizer assim, do jejum de Jesus. E aí dá a entender que depois, como o texto diz, depois de 40 dias ele teve fome. E a fome de Jesus, pelo fato do longo período jejuando, vai trazer, é claro, uma fraqueza física, porque Jesus era um corpo físico. Seu espírito estava fortalecido, mas o seu corpo estava fraco. E diante da fome, quando a fome bate, o homem é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive imoral, para poder matar a sua fome. E aí o diabo chega para tentar Jesus. É interessante observar, porque o texto diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Então, foi levado por Deus. E lá no deserto, 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Então, ele foi tentado durante esse período. E naqueles dias ele não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E aí, então, lhe disse o diabo. É interessante porque aqui o texto, ele vai apresentar, não vai apresentar detalhes da tentação de Jesus, ele vai apenas mostrar aqui alguns versos, apresentou o verso 1, verso 2, 3, 4, depois já pula para o verso 16. Então a história da tentação ela não está contada toda aqui necessariamente. Mas Jesus foi tentado a transformar a pedra em pão, foi tentado a receber riquezas da parte de Satanás, foi tentado a pular do pináculo do templo para provar se ele era Deus mesmo, se Deus estava com ele. Foram várias as tentações, mas o foco da lição aqui é apresentar as armas que temos à nossa disposição para sermos usadas, armas espirituais. Bem, então o verso 3 diz o seguinte: no momento da tentação, disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Ou seja, tu está com fome, se tu de fato é o Cristo, então dê uma palavra de ordem, porque se tu é filho de Deus, tu está com fome, essa pedra vai virar pão. Foi a proposta de Satanás, uma das propostas para poder derrubar Jesus. Verso 4.
E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aqui nós vimos Jesus estava jejuando, e aqui agora, diante da proposta de Satanás para poder saciar sua fome com pão material, Jesus ele vai dizer: escrito está. Escrito está onde? Nas Escrituras. Quais Escrituras? O Antigo Testamento, a Torá. Então Jesus diz: olha, escrito está. Ou seja, na Bíblia está escrito, ou seja, na palavra de Deus está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então Jesus usando uma outra arma, que é a palavra, para combater com o inimigo. E nós vamos perceber que a partir de então, Satanás muda a abordagem. Ele começa também a usar a palavra para tentar confundir Jesus. Mas Jesus, como um bom judeu, conhecia muito bem as Escrituras. E ele vence Satanás usando também a arma da palavra, uma vez que Satanás também conhece a palavra de Deus. Mas Jesus, munido da oração, do jejum e da própria palavra, ele usa essas armas contra Satanás. Portanto, Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí agora, a lição não fala mais sobre a tentação de Jesus, só fala sobre as armas que ele usou. E aí vai para o verso de número 16 do capítulo 4. Diz o seguinte: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui já fala do momento quando Jesus, aí no início do seu ministério, ele chega a Nazaré, a cidade onde ele foi criado, já que ele nasceu em Belém, mas aqui ele foi criado em Nazaré. Então ele chega em Nazaré, e aí num dia de sábado, como um bom judeu que ele era, ele foi para a sinagoga cultuar a Deus, como era de costume, como o texto está falando. Então entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui é interessante porque geralmente aquele que ia ministrar na sinagoga, os mestres, os líderes, eles levantavam, ali havia uma cadeira onde ele se assentava, e ele então se levantava para ler. Havia aquele, o escriba, aquele que cuidava, o secretário, entregava o livro, a pessoa lia o livro e depois sentava para poder parlar na cátedra, a ideia de cadeira, numa cátedra. E sentava então para ensinar. Então Jesus entra na sinagoga, de repente ele levanta-se e lê ali uma parte das Escrituras, e aí é interessante o que acontece daqui para frente. Então ele levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, portanto um livro do Antigo Testamento, que é exatamente as Escrituras que os judeus tinham, que era o Antigo Testamento. Bem, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito. Então, foi-lhe dado o livro, e por providência divina, foi-lhe dado o livro de Isaías. E aí diz o texto, de uma maneira bem clara, que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Deus o direcionou para ali, e lá estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro ali do templo, da sinagoga, assentou-se,
e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Aqui não continua o relato da história, mas Jesus, ao entrar na sinagoga, ele lê esse texto lá do profeta messiânico, quando fala, profetizando sobre o Messias que viria, que o Espírito do Senhor haveria de ungí-lo para fazer a obra de Deus, e ele haveria de fazer, evangelizar os pobres, etc, etc. E Jesus lê, e depois que ele senta, o texto não fala, todos olhando para ele, ele vai dizer exatamente que naquele momento as Escrituras estavam se cumprindo, ou seja, ele era o cumprimento dessa profecia. Os olhos fitos nele, e ele vai dizer que hoje se cumpriu-se, havia se cumprido essa profecia. E é interessante porque algumas coisas que eu quero deter só no texto, aí a partir do verso 18, quando ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Isaías falando do Messias, que aqui no caso apontava para Jesus, pois me ungiu. Aqui nós temos uma grande verdade cristológica, é que Jesus, ele realizou o seu ministério cheio do Espírito Santo. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Não é por acaso que no seu batismo o Espírito de Deus desce sobre ele, ele é levado para o deserto e desde a sua infância, ao apresentar no templo, ele demonstrou um conhecimento para poder discursar com os doutores, perguntar e inquirir, tanto porque ele foi ensinado na Torá, como também ele tinha uma sabedoria, vamos dizer, uma sabedoria da parte de Deus mesmo. Ele já tinha o Espírito de Deus, vamos dizer assim, mesmo porque ele já foi cheio do Espírito, ele foi nascido por obra e graça do Espírito Santo. Então ele foi um homem que viveu uma vida para Deus. E agora no seu ministério, ele está dizendo: olha, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ou seja, ele lendo Isaías, mas aquilo era uma mensagem sobre ele mesmo. E me ungiu. Então aqui nós temos uma verdade, que Jesus, ele realizou seu ministério não como Deus, não como um super-homem, não lançando mão dos poderes mágicos, poderes divinos. Não há aberração que muitos estão dizendo, muitos dizem por aí que Jesus enricou porque alguém ia encomendar um móvel, ele instalava um dedo e aparecia uma mesa, aí vendia, aí Jesus ficou rico e comprou uma casa na praia. Isso é loucura, isso é uma insanidade quem fala isso. Jesus nunca foi rico, tudo de Jesus era dos outros, era emprestado. Não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha casa própria, não tinha nada. Um jumentinho emprestado para entrar na cidade. Tudo, até a sua sepultura, a família não tinha. Foi um sepulcro emprestado. Então Jesus, esse discursozinho de Jesus usando poderes mágicos, que ele era rico, isso é de pessoas que precisam do conhecimento e do temor da palavra de Deus e não está colocando na Bíblia nem na boca de Jesus aquilo que a Bíblia não fala. Bem, então ele diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo, portanto capacitado. Creio que os dons espirituais estavam sobre Jesus, todos os dons, creio que sim. E aí ele diz que qual era o objetivo principal dele ser ungido por Deus, ele ser o ungido prometido, o descendente de Davi, que viria restaurar o reino a Davi, uma restauração espiritual em primeiro lugar e depois física. Então olha o que ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres. Então aqui Jesus está dizendo que a missão dele era evangelizar os pobres. Em primeiro momento, entende aqui o evangelho para os pobres mesmo, que eram pessoas discriminadas, que não tinham valor dentro dessa sociedade, eram tratados como escravos, como servos, não tinham posição de nobreza, não frequentava nenhum lugar nobre.
Mas também aqui fala do pobre no sentido de alguém que não tem nada, que é desprezado por todo mundo, foi para esses que Jesus veio, mas também pobre no sentido espiritual. Todo homem ao pecar ficou pobre, desgraçado, sem a graça, miserável por causa do pecado. Então Jesus tanto veio para o pobre no sentido físico, como também para o pobre espiritual. E a pobreza espiritual não é uma exclusividade do pobre materialmente. Então todos os homens. Você pode ser bilionário, mas se você não tem Cristo, você é pobre espiritualmente, você é um miserável. E Jesus veio para os pobres. E não veio para os ricos? Sim, veio para os ricos, porque os ricos também são pobres. Jesus veio para todos. No seu ministério tinha lugar para todos, inclusive ela alcançou pessoas de classes sociais as mais diferentes, como o Evangelho tem alcançado. Mas aqui tem um sentido mais profundo, quando diz que ele veio para evangelizar os pobres. Não só pobres financeiramente, mas os pobres seres humanos decaídos da graça de Deus. Então ele veio para evangelizar os pobres. Ele foi enviado para curar os quebrantados de coração, que é muito interessante. Qual a ideia do quebrantado de coração? Exatamente aqueles que se encontram feridos, carentes de uma cura na alma, no espírito, e que se abrem para serem curados por Deus. Então, todo aquele quebrantado de coração, que reconhece-se pecador no seu estado de miséria, Jesus veio para você. Se você é prepotente, orgulhoso e acha que não precisa de Deus, você não o encontrará. Ele não nascerá no teu coração se você despreza o dom de Deus, que é Jesus. Se você não se quebranta, não se arrepender dos teus pecados e voltar-se para Cristo, confessando e deixando os teus pecados, você continuará um pobre, um miserável espiritual, mas irredutível, distante de Deus e caminhando para o inferno. Portanto, ele veio para os pobres, aqueles que sentem necessidade, principalmente da salvação, que são pobres, carentes de Deus. Ele veio para os quebrantados, aqueles que se reconhecem e que são pecadores, como todos são. Então, evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, com alma despedaçada, apregoar a liberdade aos cativos. Cativos por quem? Satanás, pelo pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e o pecado, pelo pecado veio a morte, por isso todos pecaram, por isso todos morreram, por isso todos se tornaram escravos do pecado. Porque de quem o homem é vencido, ele se torna escravo. O homem foi vencido pelo pecado e se tornou escravo do pecado. E Jesus diz que ele veio exatamente para apregoar a liberdade aos cativos. Então não importa a condição que você se encontra, ou que alguém se encontre, Jesus veio para te libertar das amarras de Satanás, curar tua alma, sarar o teu espírito, te resgatar do cativeiro do pecado, do cativeiro de Satanás. Portanto, ele veio para apregoar a liberdade aos cativos, dizendo que há uma liberdade em Deus, através dele, de Cristo. Veio dar vista aos cegos, aqueles que estão cegos espiritualmente, porque perderam a visão de Deus espiritualmente, morreram, tiveram sua visão entenebrecida. E é claro que também, no sentido físico, ele libertou pessoas. Ele libertou pessoas da enfermidade, curou cegos, como cura até hoje. Mas não podemos confundir que os sinais materiais, como a cura, a libertação de uma prisão, etc., etc.,
Isso são consequências que podem ou não acontecer de uma libertação maior, que é a libertação espiritual. Jesus não veio aqui para curar as pessoas. Jesus não veio aqui morrer na cruz para que você não adoecesse, para que você não morresse com uma enfermidade como morre qualquer um ser humano. Não, ele não veio aqui para isso. Ele levou sobre si nossas enfermidades, sim. Ele cura as enfermidades, sim. Ele faz milagres, sim. Mas também, se ele quiser, ele não cura. Eu não posso estar aqui pregando o evangelho que Jesus não pregou. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. A Bíblia apresenta Jesus como um homem de dores, e todos os grandes homens de Deus na Bíblia sofreram perseguições, desprezo, enfermidades, morreram como morre qualquer homem, como morre um bruto, assim morre o homem. Então isso não nos diferencia em nada. Eu me tornar um cristão, eu não me torno melhor do que as pessoas. Aí eu não vou adoecer mais, a enfermidade não pode me tocar, se adoecer é coisa do diabo, não. O cristão adoece como qualquer pessoa não cristã adoece. Agora nós temos em Jesus poder suficiente para curar as nossas enfermidades, operar milagres, desde que tenha um propósito na cura. Porque se não tiver um propósito em Deus nos curar, para que nos curar? Para a gente viver a nossa vida, continuar com a nossa vida medíocre, vivendo para nós mesmos, sem pensar no outro, sem pensar em Deus? Deus te curar para quê? Para você enriquecer, para casar, para se realizar materialmente e não estar nem aí para Deus? Então pense nisso. Deus cura, Cristo cura, sim, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas eu creio que tudo que Cristo faz é com um propósito. Portanto, ao ler aqui, libertar cativo, curar, dar vista, não pense só nessa questão material. Jesus pode dar isso? Pode. E fez e faz? Faz. Mas ele não veio aqui para isso. Ele veio para curar a tua alma, para curar a tua cegueira espiritual, te libertar da prisão espiritual. E esse foi o objetivo maior de Jesus Cristo. Foi resgatar o homem do pecado, das mãos de Satanás e trazê-lo de volta para Deus. Esse foi, e sempre será o propósito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Portanto, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, oprimidos por quê? Por Satanás, principalmente, é claro. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, libertar e mostrar que o ano aceitável, ou seja, o ano de aceitar, de ser aceito por Deus, que a graça de Deus chegou e estava ali iniciando em Jesus. Quando ele lê Isaías, diz, hoje se cumpre essa palavra. Ou seja, hoje no meio de vós está aquele prometido por Deus, por boca dos profetas, o profeta Isaías, e ele está aqui hoje exatamente para vos resgatar espiritualmente de volta para Deus. E ele veio ensinar, passou aqui 3 anos e meio do seu ministério, exatamente ensinando o homem da necessidade do arrependimento, como o próprio João Batista pregava, arrependei-vos. Jesus continua a mesma mensagem, foi a mensagem deixada para os seus discípulos, apóstolos, a igreja, e o evangelho continua sendo o mesmo. É o evangelho do arrependimento. O homem tem que reconhecer-se, quebrantar-se, reconhecer-se pecador e buscar em Deus o perdão dos seus pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando, ou seja, fechando o livro, tornando dar ao ministro, ele assentou-se aos olhos de todos na sinagoga que estavam fitos nele. E aí ele foi explicar essa passagem e dizer que realmente, naquele momento, havia se cumprido esta profecia. Bem, esse é o texto da lição, onde está bem claro aí no início as armas espirituais que Jesus usou. E agora a lição comentarista, ele vai falar mais especificamente sobre cada uma dessas armas que o próprio Jesus usou no início do seu ministério no deserto.
Comentário da lição Introdução. Na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculo da nossa jornada. Quais são esses opositores que nós estudamos? O diabo, a carne e o mundo. Nessa lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, 3 recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. São esses as 3 armas: a palavra de Deus, o primeiro recurso, a oração, o segundo, e o terceiro, o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para os céus. Isso é certo. Quando você é alcançado por Cristo, você entra numa guerra travada 24 horas. Aí muitos não entendem, mas quando Cristo me encontrou, quando Ele me salvou, quando eu me tornei, o Cristo me tornou um discípulo seu, a minha vida parece que piorou. Em relação ao mundo e ao diabo, tem que piorar mesmo, porque você mudou de lado. Você mudou de exército, você não luta mais contra Deus, você luta ao lado de Deus. O inferno e tudo aquilo que representa o inferno vai se levantar contra você. Seu pai, sua mãe, seus colegas de trabalho, vizinhos, amigos, mas não são as pessoas em si. É o diabo, o inimigo, através dessas pessoas vão tentar te atingir. Você deve tomar raiva das pessoas, lutar contra as pessoas? Não. Você deve resistir à força maligna que usa essas pessoas, que vai te tratar como um negacionista, como um extremista, vai te tratar como um conservador, como um fascista, como alguém atrasado, como alguém que tem que ser exterminado, a depender do contexto em que você estiver inserido. Mas pode ficar certo que quando você é encontrado por Cristo e você passa a fazer parte da família de Deus, certamente você terá muitos desafios, você entrará numa briga que você não conseguirá ganhar essa briga sozinho. Você precisa da ajuda de Cristo 24 horas do dia. 24 horas você não pode deixar as suas armas, essas aqui apresentadas como as armas lá de Efésios, a armadura, você não pode, em momento algum, deixar as suas armas espirituais. E aí agora o tópico da lição, cada tópico vai estar apresentando aí as armas do crente. O primeiro tópico vai estar falando sobre, apresentando de um modo geral, e aí o tópico número 2 vai apresentar mais especificamente as 3 armas. Então, nesse primeiro tópico vai ser uma espécie de uma apresentação das armas num sentido geral. Então, temos aí as armas, primeiro subtópico do primeiro tópico. De um modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Então, a arma ela pode ser de ataque, como também ela pode ser uma arma, ou existe as armas de ataque, existe as armas de defesa, existem armas que servem para atacar e para defender também. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são, dentro de um contexto bíblico, cultural, histórico aí de 2000 anos atrás. Portanto, não estranhe esses termos aqui. Aí tem que trazê-los para a atualidade. Então, dentro do contexto bíblico, as armas de ataque eram o quê? Era uma espada, naquele contexto, uma espada, uma vara, uma funda, um arco, uma flecha, uma lança, um dardo, no caso de uma flecha. Essas eram as armas de ataque. As armas de defesa eram um escudo, que também servia para atacar, mas a função principal era proteção, defesa. Era um escudo, um capacete, uma couraça, caneleiras, eram armas de defesa, ou peças de defesa. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que
este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Ou seja, o exército de Israel, além de usar armas como qualquer um outro exército, a sua confiança não estava nas suas armas. Eles eram ensinados a lutarem quando tivessem que lutar, mas sabia que a vitória não dependia das suas estratégias nem da sua força, mas a vitória estava no nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, para os cristãos, falando para nós agora como cristãos na atualidade, entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e os seus demônios, que se vale do mundo e da carne. Então, nossa luta é contra Satanás e os seus demônios, que se vale da carne, ou seja, das pessoas e do mundo, daquilo que há no mundo, para tentar nos ofender, para tentar nos atingir. Nossa luta é contra essas forças malignas. Subtópico 2. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas armas. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas armas. Quero deixar bem claro para você que é cristão, que acha que você consegue tirar de letra a vida espiritual, porque você já é maduro, é experiente, você já é inteirado, você acha-se o tal. Eu quero dizer que você, diante da força de Satanás, você não é nada. Homem algum, esteja ele lá no mundo, seja ele cristão, evangélico, seja lá o que for, é páreo para Satanás. Satanás, ele, antes de se tornar Satanás, ele era um anjo principal, um querubim, criado por Deus, comandando anjos. Era uma classe. Ele fazia parte de uma ordem específica e era o principal dessa ordem. Ele pecou contra Deus, desobedeceu, foi expulso e se tornou Satanás. Mas ele é um ser poderoso, um ser espiritual, poderoso. Só não é mais poderoso do que aquele que está conosco, que é Deus, que é Cristo. Mas Satanás não é um ser qualquer. Então não pense que você, por ser religioso, por ter tanto tempo de igreja, que você pode medir força com Satanás. Tem muita gente aí brincando com Satanás, está amarrado, essas coisas ridículas. Satanás é um ser espiritual, homem algum pode com Satanás. A própria Bíblia diz que quando Gabriel veio trazer a resposta das orações de Daniel, foi preciso mandar um anjo guerreiro, Miguel Arcanjo, para lutar, isso em termos espirituais, contra Satanás, as forças malignas, para poder trazer a resposta da oração a Daniel, porque no mundo espiritual existem forças que você nem imagina. Então é necessário que nós não subestimemos a força do nosso inimigo, de Satanás, como se nós pudéssemos vencer, como se nós o pudéssemos vencer. Nós não podemos. Quem vence é Cristo. Por isso, tudo que nós fizermos no mundo espiritual deve ser em nome de Jesus e debaixo, cobertos pelo sangue de Jesus. Então, não subestime, não despreze o conhecimento, não ignore a força do seu inimigo, de Satanás, que inclusive pode usar pessoas. Então, isso é muito importante. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Arrebatar a boa palavra do coração, ele faz isso. Você recebe a palavra de Deus, o diabo tenta tirar do coração a palavra de Deus. Aí muitos não sabem por quê. Moço, mas já ouvi tanto falar de Jesus, até que eu tenho vontade, mas não consigo. É uma guerra. Você vai ter que optar que lado você quer ficar.
Se pela fé você vai entregar sua vida a Cristo e com Ele vencer o inimigo, porque achar que quando eu estiver pronto eu entrego minha vida a Cristo, você não vai estar pronto nunca. Homem nenhum nunca estará pronto. Jesus veio para os doentes, para os fracos, para os perdidos. É Ele e sempre Ele em nós, e nada nós podemos. Sem Ele, nada, absolutamente nada nós podemos fazer. Portanto, Satanás, ele arrebata a boa palavra do coração, busca altas posições com mentiras. Quantos aí estão buscando altas posições, exatamente envolvidos por uma influência maligna? É uma arma que Satanás usa, enganar as pessoas. Ele tentou fazer isso com Cristo. Olha, ajoelha aos meus pés que eu te dou os reinos da terra, lá na tentação no deserto. Jesus, não, olha, somente a Deus adorarás, somente a Ele servirás, prestarás culto. Então, uma arma do inimigo é exatamente oferecer para as pessoas altas posições, exatamente por meio da mentira, de meios ilícitos, mentindo, enganando as pessoas. Então, ele trabalha dessa forma, busca altas posições com mentiras. E aí tenha muito cuidado, você que usou de engano para tomar o lugar de alguém, chegar onde você chegou, por quais vias você chegou a esse cargo na empresa, a um cargo de chefia? Por quais vias você chegou ao ministério? Hoje eu sou um pastor, hoje eu sou um líder. Eu sou um líder de tal setor, sim, mas você chegou lá por quais caminhos? Ser um líder de alguma coisa na igreja, ser um pastor, isso não quer dizer que necessariamente foi Deus que te colocou lá. Deus chama alguns, poucos escolhidos, para liderar. Muitos são chamados pelo homem e outros o próprio diabo acha um espaço no meio religioso e coloca eles lá. São verdadeiros mensageiros de Satanás para poder desviar o coração do homem de Deus. Desviar as pessoas do reino de Deus. Portanto, ele pode buscar altas posições com mentiras, usa pessoas para atrair umas às outras. Traição nunca é da parte de Deus, toda traição é da parte do diabo. Escravizar é uma outra arma. Enfraquecer a fé do crente. O diabo enfraquece a nossa fé com tantas coisas, tantas distrações que o diabo coloca na nossa caminhada, e a nossa fé vai sendo minada. Deixamos de dedicar um tempo à leitura da palavra, à oração, ao culto, ao congregar, ao jejum, à busca, e nos envolvemos com um monte de coisa. Quando pensa que não, estamos bem fraquinhos. Já não sentimos mais falta da igreja, da leitura, nada nos toca mais. Isso é Satanás trabalhando para nos destruir. Então, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas, como tem acontecido na atualidade. As pessoas não querem ter mais o trabalho de estudar a Bíblia. Aí cada um já escolhe o seu pastor e a sua igreja virtualmente. Se ouve de tudo na internet e cada um come sem ter a mínima noção do que está comendo. Quando parte para a área do conhecimento, que exige tempo para você avaliar, julgar, pesquisar à luz da Bíblia, ninguém quer perder tempo com isso, gastar 1 hora, 2 horas ouvindo alguém falar e conferindo na Bíblia para ver se bate, ninguém quer isso. Quer as mensagens de autoajuda de 10 minutinhos, 5, 15, meia hora estourado. Mais do que isso já é enfado, é prosa, não vou querer acompanhar. Eu que o diga aqui no meu canal. Mas louvo a Deus pelos fiéis, menos de 500 fiéis que temos aqui inscritos. Quer dizer, não quer estar inscrito, não quer dizer também que assiste os meus vídeos. Bem, então ele tenta enganar com doutrinas de demônios, demoníacas. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo, quando ele diz lá em 1 Pedro 5,18, sede sóbrios, ou seja, não sejam bêbados, estejam sóbrios, conscientes, tenham sobriedade no mundo espiritual. Fiquem atentos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
seja, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e Satanás está em derredor esperando uma brecha para nos atacar. E aqui Pedro já dizia, olha, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Primeira vacilada, ele encosta. Com Jesus não foi diferente. Ele tentou Jesus no deserto e a Bíblia diz que depois da tentação ele saiu e ficou aguardando um momento oportuno para tentar Jesus novamente. E eu diria que durante todo o ministério de Jesus, Satanás tentou derrubá-lo. Inclusive usando pessoas próximas a Jesus, discípulos seus, para tentar dissuadir Jesus, tirar da mente de Jesus o ir à cruz para poder cumprir totalmente com a missão, com a vontade do Pai. Portanto, aí Tiago deixa bem claro que nós devemos estar sóbrio e vigiar. Terceiro subtópico, o chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios por vezes, impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Esse texto aqui é interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. 1 Tessalonicenses 2,18 diz o seguinte, Paulo falando aos tessalônicos, quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Aqui a Bíblia não fala o que realmente aconteceu, pode ter sido uma enfermidade, algum problema na viagem, algum levante de alguma coisa. Mas o certo é que o diabo estava por trás e ele impediu de Paulo visitar os irmãos. Isso quer dizer o quê? Que no mundo espiritual, muitas das vezes você vai encontrar pessoas que são usadas por Satanás ou circunstância. Satanás vai tentar e às vezes ele vai conseguir impedir você de fazer alguma coisa. Daí você dever estar em constante oração e reconhecer que o inimigo que nós temos, ele é astuto e ele pode nos impedir de fazer as coisas. Daí precisarmos de toda a graça de Deus, de estarmos diante de Deus com uma vida de jejum, de oração, de conhecimento da palavra de Deus, para poder discernirmos as ciladas de Satanás. Bem, então, essa é uma das razões que o apóstolo punha Satanás como o príncipe da potestade do ar, que é esse instrumento, essa força que atua, para poder impedir. Destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado o Deus deste século, 2 Coríntios 4, verso 4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados, potestade, a toda uma hierarquia maligna, satânica, a serviço de Satanás, para impedir a obra de Deus e manter o homem distante de Deus. Aí o tópico 2 vai nos apresentar as 3 armas que nós temos à nossa disposição. As 3 armas espirituais do cristão. Primeiro subtópico, a palavra de Deus. Segundo, a oração. Terceiro, o jejum. Eu quero já fazer uma observação aqui, que a lição não propõe, que eu tenho uma certa observação para fazer, principalmente, na verdade, em relação às 3 armas. Mas um destaque especial para as 2 armas, a oração e o jejum. Olha, nós temos que ter muito cuidado para não entender o jejum, principalmente, como uma prática dissociada da oração. Eu tenho muita dificuldade em entender dessa forma. São armas diferentes? São, mas para mim as 3 devem serem usadas ao mesmo tempo. É claro que a palavra, não necessariamente junto com o jejum, seria algo quase impossível, mas na minha concepção, o jejum bíblico, segundo Deus,
ele tem que ser acompanhado de um momento de uma consagração a Deus. Como é que eu consagro a Deus? Eu consagro a Deus orando, lendo a palavra, jejuando, e eu tenho dificuldade de dissociar principalmente o jejum, como se fosse algo assim, ficar com fome. Para mim, o jejum não é ficar com fome apenas. Jesus passou 40 dias no deserto, mas ali ele estava orando, certamente meditando na palavra de Deus, buscando a Deus e jejuando. Agora, sem nenhum propósito, você simplesmente vou ficar com fome até meio-dia e não ter tempo para refletir nas coisas de Deus, trabalhando fraco, quase desmaiando de fome, só porque tem que jejuar. Não estou dizendo que isso não tenha valor, não estou dizendo, mas eu tenho dificuldade em entender o jejum dessa forma, porque para mim o jejum faz parte de um momento de dedicação, onde eu vou me abster de um alimento, mas eu vou tirar um tempo para alimentar o meu espírito e não só ficar com fome. Como é que eu alimento o meu espírito? Orando, lendo a palavra de Deus, consagrando a minha vida a Deus. Então, se eu tenho que morrer de trabalhar, nem sequer pensar em Deus, mas ficar com fome, como se faz quando vai se fazer um preparo para um exame, que você tem que ficar 24 horas sem comer nada, ou com algum exame até meio-dia, seja lá, eu não vejo isso como esse jejum que o médico fala, você vai ter que ficar de jejum de tantas horas, isso não é o jejum bíblico, não, isso é ficar com fome. Então, vocês julguem o que eu estou falando. Então, na minha concepção, o jejum bíblico, ele deve estar acompanhado de um tempo de consagração para Deus, de meditação na palavra, de oração, quem sabe assim, ter um louvor, algo assim. Ah, mas aí então eu não vou fazer nunca. Eu não estou falando isso. Você pode fazer num sábado, num domingo. Você não trabalha todos os dias da semana. Pode fazer num período que você tenha, quem sabe, condição de ficar naquele período mais ali concentrado nos céus, tempo de ler a Bíblia. Eu não sei como você vai ajeitar. Mas eu só quero deixar bem claro que para mim jejuar não é só ficar com fome. Diferente do que muitos pensam. Eu estou jejuando, mas aí não vê a hora de chegar meio-dia para comer o dobro, porque não comeu nada de manhã e está morrendo de fome. Então, para mim, isso não é jejum bíblico. Isso é o jejum que os médicos recomendam para fazer um exame, um preparo, qualquer coisa dessa natureza. Eu vou ser bem taxativo. Essa questão, não, o inimigo é vencido com jejum, aí eu vou jejuar, porque eu tenho que ficar com fome para poder vencer. Sim, você vai jejuar. E aí, vai ficar só com fome? E quem vai te sustentar, quem vai alimentar o teu espírito, é ficar por ficar com fome? E aí você ficar envolvido no dia a dia e nem sequer lembrar que há um Deus, que você está naquele momento jejuando com um propósito, que é um culto, é um sacrifício vivo diante de Deus. Eu não vejo sentido nisso, não vejo. Então, para mim, o jejum é algo muito especial. Se deve jejuar quando você tem um tempo mínimo para poder ler a palavra, orar. Que seja 1 hora na manhã, até 10 horas. Que seja uma manhã toda, um dia todo, se você aguentar, ou até mais de um dia. Eu não aguento jejuar um dia todo, nem ficar sem tomar água. Por questão de saúde, eu tenho que tomar medicamentos. Enquanto Jesus não me curar, se for a vontade dele, se não for, não tem nenhum problema. O que eu não vou fazer é loucura. Então tem muita gente que está fazendo loucura em nome do jejum, em nome da santidade, e não passa de um sacrifício de tolo. Essa é a verdade. Bem, então essa observação, que eu acho que eu tenho que ser ético, sincero naquilo que eu falo, porque eu só prego aquilo que eu acredito. O jejum é bíblico? Sim. Mas eu não vejo como um jejum apenas como ficar com fome. Bem, primeira arma, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Ele falou isso na tentação. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional, falando da palavra, para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual.
Sem a palavra de Deus não existe crescimento espiritual. Mas eu não sei ler, mas você sabe ouvir, então ouça. Participa de grupos de estudos, participe da EBD, busque. Tem Bíblia hoje de áudio, precisa ler, só apertou o botão lá, vai estar lendo a Bíblia. Então hoje tem bem mais recursos do que no passado, bem mais recursos. Então o crescimento espiritual vem, como a própria fé vem pelo ouvir, o abrir dos ouvidos vem pela palavra de Deus. Portanto, devemos desejar ardentemente esse leite racional, que é o estudo perseverante da palavra para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, armadilhas de Satanás e demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Então, aquele que se rende, que ama a palavra de Deus, que procura viver a palavra de Deus na sua vida, ele vai experimentar o poder frutífero, transformador, que é a palavra de Deus, que o próprio apóstolo Paulo ele diz que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. E eu não tenho vergonha de dizer que eu amo a palavra de Deus. Não tenho vergonha de falar da palavra de Deus, quando é me dada a oportunidade de falar. Não tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Cristão protestante. Protesto contra o pecado, contra o erro, conservador dos valores bíblicos, dos valores espirituais. Se alguém gostar de mim, amém. Se não gostar, amém também. Segundo tópico, subtópico. Falamos a primeira arma, que é a palavra de Deus. Segundo, a oração. Aliada ao estudo da palavra, aí o comentarista foi feliz, aliada ao estudo da palavra. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para os céus. A Bíblia tem sido, aos poucos, tem sido ignorada, negligenciada por muitos cristãos e igrejas, e muito mais ainda a oração. Se a Bíblia tem sido negligenciada, imagine a oração. Já existem grupos especialistas que detêm o monopólio, já foi terceirizada a oração em boa parte das igrejas. Já há um grupo responsável pela oração. Os demais só vão lá para receber a bênção dos ungidos da casta santa, os sacerdotes da atualidade, escolhidos, a elite espiritual, o termômetro espiritual da igreja. Discordo plenamente. A oração, ela deve estar acompanhada da palavra e de líder a liderados, liderados a líder. Todos precisam ler, estudar a palavra, sentar para aprender, não achar que já sabe de tudo. Todos precisam igualmente orar e serem intercessores. Todos precisam igualmente jejuar. Não é um grupo, não é o pastor, não é o grupo de intercessão, não é o grupo do ciclo de oração que é responsável por orar, por jejuar, por interceder, nada disso. Na igreja todos nós estamos no mesmo nível de servo. E o líder é o servo de todos os demais servos, é o menor, é o exemplo de Jesus. Portanto, infelizmente, essas armas espirituais elas têm sido abandonadas mesmo em muitos lugares, principalmente a oração e o jejum. E aí o jejum, muitos têm feito esse jejum ficar com fome, que para mim isso não tem, ficar com fome por ficar com fome, para mim isso não tem valor nenhum. Bem, então a oração, aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais
que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Ou seja, nunca o crente deve parar de orar. Nunca. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6,18. Olha o que está dizendo. Que devemos orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo. Aqui, orar em todo tempo não quer dizer que você tem que ficar o dia todo orando, não é isso não. Você tem que ter aqueles momentos para buscar a Deus, sim. De preferência, como a Bíblia fala, a sós com Deus, ali no seu cantinho, na sua casa, ou mesmo no templo, mas ter aquele seu momento com Deus, não apenas o momento do grupo, alguém orando por todo mundo, mas você tem que ter esse seu momento com Deus. Mas uma coisa importante aqui a se observar é que a oração é em todo o tempo, ou seja, mesmo trabalhando, mesmo em qualquer lugar onde você estiver, você deve estar em espírito de oração. Isso aqui é possível. Eu tenho que estar dando aula, mas ao mesmo tempo o meu espírito tem que estar orando para que eu fale aquilo que convém e que em momento algum, ou eu dando aula, ou eu como aluno, eu trabalhando, seja qual for a situação que eu esteja envolvido, até nas nossas relações sexuais. Eu tenho que ter o mínimo de consciência espiritual de que Deus está presente onde quer que eu esteja. Essa consciência da presença de Deus em todo lugar, em qualquer momento, é exatamente viver em constante oração, em termos de em oração no Espírito. Não estou dizendo que é apenas isso. Estou dizendo que se deva orar, como o próprio Jesus orou e ensinou que orássemos, mas também você pode viver em espírito de oração. Nunca deixar que o teu espírito perca a sintonia de que você está diante de Deus, inclusive quando você está castigando um filho, disciplinando o seu filho. Sempre faça tudo como estando diante da presença de Deus, porque de fato, você como cristão, você está diante da presença de Deus. E mesmo não sendo cristão, Deus presencia todos os teus atos. Então é melhor fazê-lo consciente de que Deus está presente. Isso também é estar em espírito de oração. Não é esquecer, lembrar que é crente só quando vem para a igreja, ou quando pega a Bíblia, ou só quando ajoelha para orar. Quer dizer, hoje ninguém quer mais ajoelhar diante de Deus. Mas se fosse para ajoelhar diante do homem para receber um pacote de dinheiro, com certeza pessoas ficariam horas e horas ajoelhadas. Essa é a verdade. Bem, então, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura. Quando ele fala das armaduras, das peças da armadura, não coloca a oração como uma peça. Por quê? Porque a oração é quem envolve toda a vida do crente. A evangelização, o serviço, a pregação da palavra, tudo que você fizer deve estar envolvido com o poder da oração. Nada você deve fazer sem a força da oração, que a oração é nada mais, nada menos do que o que é orar? Orar é ter comunhão com Deus. Orar é relacionamento com Deus. É essa conversa com o mundo espiritual. E quando eu falo conversa, não é apenas estar dizendo palavra, rezando o Pai Nosso, como muitos o fazem. Não. É de fato ter essa via de acesso com Deus. Seja naquele momento que você tira para orar, ajoelhado, em pé, sentado, deitado, seja lá como for. Seja no seu trabalho, você tem que estar com um filtro. Você tem que estar ligado aos céus constantemente. Portanto, aqui, boa essa referência, o apóstolo não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste, um alinhamento para a armadura como um todo. A oração vai te orientar no uso da palavra, no uso
da espada, do Espírito, da palavra, no uso do capacete, da salvação, de todas as partes da armadura. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida, sem sombra de dúvida. E o jejum como uma outra arma poderosíssima. Aliado à palavra, é bom aqui que o comentarista ele colocou a palavra acima de tudo, que é a nossa fonte de toda a nossa formação espiritual, informação e formação sobre Deus. Ele coloca a oração aliada à palavra e o jejum também aliado à palavra. Por isso que eu não consigo desvencilhar oração e jejum da palavra de Deus e muito menos desvencilhar jejum de oração e, consequentemente, da palavra. Bem, então o jejum, aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante toda a jornada para os céus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina, e aí jejuava-se, orava-se, buscava-se a Deus, abstinha-se do alimento, buscando uma direção divina. No Novo Testamento, e aí tem uns textos que eu não vou ler, infelizmente, Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9 e outros textos. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou, como nós vimos, e disse que seus discípulos também o fariam. Eles não jejuariam enquanto Jesus estivesse com ele, que era o dono da festa, a festa, mas haveria um dia quando o noivo fosse tirado, quando ele fosse tirado, que os seus discípulos então iriam jejuar. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros. Orava, jejuava para enviar os obreiros, nós temos no caso o envio de Paulo, Barnabé, os obreiros de um modo geral. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Então, o jejum ele é fundamental. Agora, tenha muito cuidado, que há casos de pessoas que não têm nada a ver com Deus e que praticaram abstenção de alimentos por um determinado tempo e teve uma experiência mística durante os primeiros dias sentiram muita dificuldade, mas depois de alguns dias tiveram uma experiência mística, espiritual, que não foi necessariamente com Deus. Então, muito cuidado, porque o diabo também ele imita toda a prática cristã, ele tenta fazer um paralelo. Então, tenha muito cuidado. Por isso que o jejum acompanhado da oração, da palavra, da racionalidade, eu sei o que eu estou fazendo, não estou ficando com fome por ficar. Fazer um teste aqui para ver quantos dias eu aguento jejuar. Não. Aí tem uns programas aí na TV, que inclusive eu gosto de assistir, experiências de pessoas que estão largadas no local, sem nenhum alimento, apenas com alguns recursos bem primitivos, para eles se virarem durante uma semana, 2 semanas, ou mais do que isso. E alguns conseguem arrumar algum tipo de alimento lá e conseguem. Mas não é isso que a Bíblia propõe. Propõe aqui é que o jejum ele seja algo consciente, que você tenha toda a orientação da palavra, da oração, para de repente não estar fazendo a prática do ficar com fome e aí ter uma experiência mística e achar que é de Deus, e aí não, mas eu me arrepiei, eu consegui sentir mais leve, entrei em transe, tive experiências espirituais, né? Experiência espiritual pode ser da parte de Deus, mas pode ser também da parte do diabo. Daí a leitura e a oração, para mim, são indissociáveis do jejum. Terceiro e último tópico. Jesus Cristo, o nosso maior modelo a ser seguido, com alguém que usou essas armas que foi apontada aqui. Primeiro subtópico. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra. Um em Lucas 4,
que nós lemos é que enfatiza a tentação de Jesus no deserto. Ele venceu a Satanás com a palavra. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Está Lucas 4:4. E o segundo, ele leu a passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré, que é o texto que nós lemos, mas ele está mais completo, lá em Lucas 4:16-20, e aí na sequência vai ter algo mais sobre isso. Na sinagoga em Nazaré, ele tomou para si o cumprimento do texto bíblico lido. Então, segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido, ou seja, ele disse: hoje está se cumprindo essa palavra. Lucas 4:16-20. E o texto original que Jesus citou está lá em Isaías 61, verso 1 e 2, que fala dessa profecia. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda ou nessa briga, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque da armadura do crente. Aí tomou a palavra como a única arma de ataque, porque a espada era de fato um instrumento de ataque, mas o escudo também se atacava com o escudo, que a Bíblia fala sobre o escudo da fé. Então a fé também, ela defende, mas ela também ataca as potestades do mal. Mas aqui o comentarista diz que é apenas a palavra que é a única arma de ataque, o que eu não concordo totalmente, porque uma arma de defesa, ela também, um escudo, por exemplo, ele servia para atacar. Então, não é apenas, vamos dizer assim, a palavra ou que a espada não era apenas esse elemento, essa parte dentro da simbologia da armadura do crente em Efésios 6:17, não é apenas a espada que é uma arma de ataque. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, sem sombra de dúvida. Igreja, crente sem palavra, para mim é algo quase inexistente. Vivendo em oração. Você pode não ter a palavra nas mãos, mas o seu coração deve estar cheio da palavra de Deus. Vivendo em oração, segundo subtópico. Aqui falamos da palavra, vencendo o diabo com a palavra, vivendo em oração. Já aqui seria o Jesus usando essas armas. Primeiro a palavra, depois agora a oração. Vivendo em oração. O evangelista mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Lucas 5:16, 6:12, 9:28. A Bíblia tem várias passagens mostrando Jesus se retirando para orar. Ele orava pelos apóstolos, pela igreja, pelos seus algozes, os seus inimigos, e ele ensinou a orar. Orou por Simão, quando Satanás pediu para peneirar a Simão. Pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro, ele orou. Ele sabia bem do valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus em oração. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplica. Oração é bíblica. Por fim, o último tópico, a última arma na vida de Jesus, que foi vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ele também espera que o imitemos, jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problema de saúde. Vamos voltar à leitura. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, o que está errado. No momento algum, eu estou dizendo aqui que não devamos jejuar. Só defendo que o jejum pode ser ficar com fome por ficar com fome. E aí o comentarista coloca, exceto os que têm problema de saúde, por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Então aqui está fazendo uma observação interessante,
Porque se alguém tem um problema de saúde e não pode ficar sem tomar água, tem que tomar medicamento, é claro que essa pessoa não deve estar fazendo esse jejum, esse abster de alimentos, se ele precisa tomar medicação e, é claro, se colocar o medicamento no organismo sem alimentação, você vai estar se matando. Então isso aí a Bíblia não, esse tipo de sacrifício, Jesus não quer. E aí o que eu faço? O que você faz? Você pode orar, você pode viver em constante oração, em espírito, você pode orar, pode ler a palavra, pode nesse seu período de intervalo de uma alimentação para outra, estar orando a Deus, pedindo graça, e o poder de Deus atuará na sua vida da mesma forma que alguém que tenha condição de saúde para jejuar. Da mesma forma. Porque o poder não está em ficar com fome, o poder está no propósito, na dedicação, na intenção. Então o poder não está em si, mas em Deus, de como Deus julga a intenção do meu coração. É nisso que mora o agir de Deus e a graça de Deus na nossa vida, é como nós nos colocamos diante dele. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, quando aliamos essas três coisas, aprofundamos nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, sem sombra de dúvida. Conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Sem sombra de dúvida. O crente que vive em oração, em leitura, em consagração, tendo condição de jejuar, sua sensibilidade espiritual é aguçada. Isso é indiscutível. Por fim, a conclusão. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com as armas espirituais, que é a palavra, a oração e o jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, quem fez uso dessas armas, podemos vencer, que fez uso dessas armas, no segundo o modelo de Jesus, que fez uso dessas armas espirituais, podemos vencer as estratégias do maligno. Então, espelhado em Cristo, nós podemos lançar mão dessas armas poderosas, que é uma vida de palavra de Deus, de oração, de jejum, de consagração, que nos tornará bem mais sensíveis às coisas espirituais. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Continue orando por mim, sou muito carente das orações de cada um de vocês, para que Deus nos dê da sua graça, nos dê condição de permanecer, mesmo diante das muitas dificuldades mesmo, muitos levantes de Satanás, as batalhas de cada dia, batalhas espirituais em todos os sentidos falando. Graças a Deus, eu não tenho uma vida fácil. Desde quando o Senhor me chamou, e quando eu comecei a ter entendimento da vida com Deus, a partir dos meus... Entendimento fala-se no sentido de uma decisão pessoal mesmo, a partir dos meus 14, 15 anos de idade. Não que eu não fosse crente antes, mas era filho de crente, congregava, minha vida toda foi na igreja. Mas desde as minhas experiências com Deus, a partir dos meus 14 anos de idade para cá, realmente eu tenho vivido batalhas espirituais enormes em todos os aspectos da minha vida, em todos. Não há um dia que eu não tenha que enfrentar um gigante a cada dia, matar um gigante por dia. Mas Deus tem sido poderoso na minha vida. Tenho experimentado a graça, a misericórdia, o favor de Deus em todas as áreas da minha vida. E eu posso dizer para você, provai e vede que o Senhor é bom. Sou feliz com Jesus, sempre sou. Deus nos abençoe, a paz do Senhor, um abraço e que você seja alcançado por essa graça
por essa paz que invade o meu ser. Que você seja também alcançado, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.